Fala aí, trader, beleza? Aqui é o Jean, novamente com vocês do canal Trader Supremo. Bem, hoje, sexta-feira, deixa eu ver aqui o horário. Hoje é sexta-feira, tô gravando de casa, são 10h25 da noite, sexta-feira, dia 26 de outubro. Bem, por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Vou ver se eu consigo botar no ar para você o quanto antes. A gente veio da semana que antecede a semana nossa política, que é o segundo turno das eleições, e aí vieram diversas perguntas, né? Quem vai ser o candidato, né? Quem vai ser o nosso presidenciável para 2019, que vai nos próximos anos, e o que a gente está, qual seria a expectativa para o mercado quanto a isso? Bem, pessoal, não quero, independente de quem seja, tá? A gente tem hoje dois presidenciáveis. Por que eu fiz esse vídeo? Eu tava hoje no escritório e aí o pessoal falou assim, aí eu tava conversando com o meu sócio, ele falou assim, vou fazer um vídeo sobre política, explicar um pouquinho e tal, e ver como é que o mercado se comporta para passar pra galera lá do canal. Mas aí eu pensei assim, poxa, cara, não vou fazer vídeo política porque a gente não fala base fundamentalista, não está falando base fundamentalista ainda aqui no canal, mas eu acho importante vocês terem esse conhecimento agora no curto prazo. Então por isso que eu vou ver se eu consigo colocar hoje ainda no ar, para ficar hoje, sábado, e vocês assistindo, para vocês terem uma ideia mais ou menos, mas não independente de quem seja, tá? Por isso que eu vim de camisa preta, que falaram para mim que eu fico legal de preto. Então, por isso que eu vim de camisa preta hoje, para poder ficar totalmente isento. Eu não estou aqui representando o candidato A ou o candidato B. A gente está querendo entender um pouquinho o que pode acontecer. Então a gente tem hoje dois presidenciáveis, né? Você tem, deixa eu ver aqui onde vai a tela, aqui, beleza. Você tem o Bolsonaro, beleza? Vou botar BO, e você tem o Haddad, né? Vou botar H. Independente, né, de quem seja os dois candidatos, né, à presidência, isso para você que está fazendo operações de médio e longo prazo, não vou dizer que não vai importar, mas não vai importar tanto, tá? Então esquece um pouquinho essa parte política do que a gente está falando. É claro que a gente tem que ter uma base de fundamentos para a gente tomar nossas decisões, mas fundamentos dentro da empresa e não fundamentos macroeconômicos também fazem sentido. Não estou falando que não faz sentido você saber quem pode ser o possível presidenciável, mas se você estiver posicionado na mão do movimento de massa, existe a grande possibilidade daquilo estar correto e você ter um resultado eficiente. Por quê, pessoal? Vamos lá. O que acontece? Hoje a gente tem nas pesquisas, não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. No primeiro turno, o Bolsonaro ficou em primeiro lugar, ok? As pesquisas estão dizendo que o Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2019. Não sou eu que estou dizendo. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso que não sou eu que estou dizendo? Porque as pessoas podem interpretar de outra maneira. A questão não é essa. E nem não estou de um lado nem do outro, tá? Beleza? Isento aqui de área política. Só explicar para você ter mais conhecimento para tomar suas decisões no mercado. Quando você monta uma carteira de renda variável, você tem diversos ativos na sua carteira, de diversos setores. Vamos dizer, você tem, no nosso caso aqui do canal, vamos dizer que você tenha Ambev, ok, na tua carteira, Ambev na tua carteira, você tem Banco do Brasil, beleza, você tem Itaúsa e diversos outros, Semig, enfim, vou botar aqui Semig 4, enfim, tem outros produtos ali. Cada ação, você pode ver que é um setor de bebida, banco. Aqui Itaúsa é uma holding composta por banco e outras ações. Aqui uma empresa de energia. Enfim, você vê que você tem diversos setores. Então, se você tem diversos setores, de uma forma vai ser interessante para um setor um presidente, de outra forma vai ser interessante para outro setor outro presidente. Não quer dizer que não vai ser uma coisa boa para todos, ok? Cada setor vai agir, ter um comportamento distinto. E o que acontece quando você vê análise gráfica? Quando você vê lá alguns papéis, a gente acompanha alguns papéis aqui no canal, que você pode assistir a qualquer momento aí, o histórico dos vídeos, tem mais de 2.000 vídeos ali sobre análise desses novos ativos que a gente faz, e você pode ver se o que a gente falou no passado aconteceu no presente. Você pode fazer uma análise ali
do grau de acerto da gente. Então, o que acontece? Você tem uma ação qualquer, uma que seja, que esteja numa tendência altista. O que é uma tendência altista? Está formando aqui, ó, fundos ascendentes. Esse é um plano cartesiano, tá? É um plano cartesiano, aqui eu tenho um preço e aqui eu tenho um tempo. Se eu tenho um preço aqui e tenho um tempo aqui, se eu tenho um fundo subindo, eu tenho um preço se elevando. Então uma tendência altista. Se eu tenho uma tendência, o que é análise gráfica? Análise gráfica é o movimento da massa. É o movimento que os investidores estão se comportando, o comportamento dos investidores, para uma perspectiva de longo prazo. É isso que a gente está falando, tá, gente? Olha, eu sempre aqui estudo o gráfico diário, beleza? E o gráfico semanal, beleza? Sempre o gráfico diário e o semanal. A gente faz análise em cima desses dois parâmetros, porque com visão de médio e longo prazo. Então, quando a gente tem uma tendência de alta clara, definida, com o ativo fazendo um movimento ascendente, com o ativo fazendo um movimento de alta, se eu estou na tendência e saia uma notícia positiva para o papel, eu já estou posicionado nesse movimento de longo prazo. Então, eu só estou carregando uma posição ganhadora já há bastante tempo, aquilo só vai valorizar a posição que eu tenho. E se você está seguindo um movimento de massa, onde a maioria está tendo aquele pensamento, existe uma grande possibilidade daquilo se tornar verdade. Então, se você vem acompanhando as notícias, você vem acompanhando o histórico dos papéis. Esse mês tivemos ações que subiram 40%, tivemos ações que subiram 30%, 20%. E vocês verificarem que o mercado está positivo para determinado candidato e você está numa mão compradora, num movimento, acompanhando aquele movimento, existe uma grande possibilidade daquele presidenciável ser um facilitador para você ter um ganho dentro da tua carteira de investimentos. Então, quando a gente trata de qualquer aspecto político, ou macroeconômico, ou de crise internacional, ou de crise interna no país, se você estiver trabalhando dentro de uma base, de uma estrutura operacional, o que seria essa estrutura? Uma análise gráfica, juntando com uma análise técnica, estudar o fundamento da empresa, estudar os balanços dela, ver se ela está ainda com perspectivas boas de resultado. Aí você pergunta para mim, pô, Jean, a Ambev, há pouco tempo atrás, essa semana, quer dizer, quinta-feira, se não me engano, saiu o balanço dela negativo, o balanço não saiu interessante, e você vê que ela vem caindo já há muito tempo. Ela vem caindo desde o início do ano, vem fazendo um movimento de retração. Então, quer dizer, não é ontem que foi por conta de quinta-feira que ela caiu tudo isso aí. Você vê que o movimento de massa, desde o início do ano, está fazendo um movimento descendente. E você, observando esse movimento, você já estaria numa posição vendedora antes daquele balanço sair. Então existe a possibilidade de você antecipar esse movimento, que seria um movimento de retração daquele papel. Então, pessoal, o que eu quero deixar para você claro, que independente da crise, a gente vê, ou do aspecto macroeconômico, ou da OPEP lá está aumentando a produção de petróleo, e o preço do barril está recuando, enfim, de todas essas vertentes que a gente não tem controle, que é tanto o cenário macroeconômico quanto o cenário interno, político, enfim, ou qualquer tipo de coisa que você queira fazer, a gente não tem como fazer uma análise muito clara de todos os assuntos, ser especialista em todos os assuntos. Então, por que a maioria das pessoas utiliza análise gráfica? Utiliza análise gráfica para entender como é que o movimento de preços se comporta a determinado assunto. Se você olhar lá a Ambev, desde o início desse ano, você vê que ela está em movimento de retração, como eu mencionei, e aí você verifica que se você tivesse uma posição vendedora, você conseguiria ter o resultado desse balanço que saiu há pouco tempo. Então você conseguiria captar esse resultado. Da mesma forma que se você tiver numa posição compradora agora em papéis que se comportem muito bem com as pesquisas do Bolsonaro, por exemplo, e o Bolsonaro, caso seja eleito, esses papéis vão fazer um movimento de alta natural. Entendeu? Vão fazer um movimento de alta porque a maioria dos investidores estão esperando que esse movimento aconteça. Então, se a maioria está esperando, movimento de massa faz o mercado fazer um movimento altista e aumentar o teu resultado. Então, pessoal, eu estou aqui para passar para você, para não se ater, não é que não vai se ater, mas
entender o que é o movimento político, o movimento econômico, o movimento macro, o movimento de todos os dados históricos e financeiros que você possa utilizar na sua análise. É importante você saber isso, mas sempre tentar linkar. Poxa, se o mercado está caindo há muito tempo para um determinado papel, será que, poxa, essa grande maioria de investidores está errada? Porque aquilo ali é movimento de massa. Será que todos eles estão errados? Só você que está certo? Será que essa ação está subindo há tanto tempo? Só todo mundo que está aqui está errado? E só você que está certo? Então, tenta aproveitar e tenta captar esses movimentos de longo prazo. Porque é no movimento de longo prazo que a gente consegue oferir os melhores resultados. E sempre se posicionar, tentar interpretar esse movimento. Caso aconteça alguma coisa, e por exemplo, o candidato que entre no governo não seja favorável ao mercado, né? Ao mercado não goste dele, por exemplo, e haja um movimento de retração muito forte, você já vai captando o resultado desde lá de baixo. E aí você estopa por quê? Por que você estopou? Porque o ativo perdeu a linha de tendência. Então o ativo, se ele perde a linha de tendência, o que você tem que fazer? Vamos dizer que o ativo veio assim e fez assim, movimento de retração. Quando ele perde a linha de tendência, pessoal, ele perdeu a linha de tendência aqui, ele fez um candle baixista. Se ele fez um candle baixista, perdeu a linha de tendência, ele mudou a tendência, saiu da tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, se ele mudou a tendência, você estopa a sua posição, você sai daquele movimento. Então, estou aqui para passar somente isso para você, espero que você tenha gostado. Não fique muito preso a esses dados políticos, econômicos e tudo. É muito importante você saber, mas não levar ferro e fogo tudo que todo mundo fala. Tenta pesquisar, absorver aquela informação, dar uma digerida e verificar o que o mercado está dizendo para você com base em movimento de massa, ok? Não é que eu não seja contra os fundamentos, eu adoro fundamento e eu gosto de estudar bastante o fundamento das empresas, tanto o fundamento econômico do país e o macroeconômico, enfim. Gosto bastante de estudar, mas eu absorvo, filtro, vejo o que é importante para poder tomar minha decisão e não fico muito preso a isso. Eu consigo me posicionar um pouco melhor quando eu faço uma análise conjunta desse movimento de massa com a análise de fundamentos. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até segunda-feira vai entrar os episódios. Já gravei tudo hoje para não ter influência da parte aí das eleições, né, que vai acontecer no domingo. Boas eleições para vocês e ótimas operações até segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.